Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 5. Diz assim, olha. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. E de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, olha só, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que já fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e anda. Pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Amém, irmãos? Vamos ficar com esta leitura e vamos orar. Querido Espírito Santo, nós estamos na Tua presença nesta noite de quarta-feira. E nós já cantamos louvores ao Teu nome. Fizemos, Senhor, o nosso culto. Estamos oferecendo ao Senhor o nosso culto. Dando testemunho, consagrando as nossas finanças. Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a nossa campanha. Então, neste momento, nós vamos falar da Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Revele-se a nós. Revele, Senhor, a nós, milagrosamente, no nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Eu achei muito interessante a irmã que deu testemunho, que ela caiu, sofreu uma queda e ela poderia ter se estrupiado toda, né, irmã? Até morrer. Mas o Senhor teve misericórdia de ti e você está aí se regenerando milagrosamente. Perto do que podia ter acontecido, não aconteceu nada. Amém? O Senhor te abençoe. Eu achei muito bonito você dizer. A pastora diz assim que milagres não se explica, milagre se vive. É verdade. Hoje eu tive um tempo pensando nisso. Há quanto tempo eu falo isso? Há quanto tempo eu aprendi que milagre não se explica, milagre se vive. Irmãos, a gente não aprende lições do dia para a noite. A gente não põe em prática coisas na nossa vida assim aleatoriamente. Principalmente coisas espirituais. Nós temos que nos apresentar a Deus. Nós somos o povo de Deus aqui na terra. Nesta noite de quarta-feira, irmãos, nós já tivemos pela manhã, às 6:30 da manhã, um culto. Nós já tivemos agora às 5:30 mais um culto. E agora é o terceiro culto. E qual é o objetivo? Qual é o intuito destas reuniões? Mecanismo, formas de nós arrumarmos o meio de adequar os melhores horários que a gente tem para vir à igreja. Eu não faço ideia a correria que você faz para chegar aqui. Porque tem gente que chega do serviço, não dá tempo nem de tomar um cafezinho. Vai, lava as mãos lá, lava o braço e vem molhando o cabelo e vem. Irmãos, não importa se você já comeu ou não, aguenta mais um bocadinho. Ali atrás tem um cafezinho, uma máquina, na frente ali tem uma máquina de café. Se você perceber que está faltando raciocínio, está faltando alguma coisa, vai lá, toma um cafezinho discretamente. Só não pode ir lá e cair na conversa e contar a história e não é negócio, né? Mas enquanto durante o culto, se precisar, você pode até fazer isso para ajudar você. Mas eu quero dizer para vocês, nesta noite, irmãos, de quarta-feira, que é um prazer estar recebendo você e a sua família nesse culto do milagre. E é muito importante e muita responsabilidade também. Nesse momento, nós temos aqui, semana passada eu contei aqui na igreja, o pastor deve ter falado no domingo também, que em 2019, irmãos, nós estivemos na cidade de Barretos,
fazendo um culto missionário lá, de mulheres. Reunimos com as mulheres lá e estávamos lá. E naquela reunião, tinha uma mulher muito triste, eu contei aqui, que ela estava entristecida, mas a tristeza dela chamou minha atenção. E tinham as pastoras do estado, estavam ouvindo eu contar aqui. E também eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço aos pastores Anatório e pastora Fátima, que toda quarta-feira eles não estão vindo porque eles cuidam também da mãezinha dela lá. Toda quarta-feira ela vai para a sala e ela assiste o culto, ela fica na presença de Deus. E quando eu soube disso, através da pastora Cris, eu me emocionei bastante. Então eu quero dizer para você, pastora Fátima, que você e a sua família nos faz muita falta, mas nós entendemos que esse distanciamento é só um tempo, mais um pouquinho. Daqui a pouco tudo normaliza, no nome de Jesus, amém? E contando, irmãos, naquele culto de mulheres, tinha muitas mulheres, mas uma delas estava tão triste que me incomodou. Aí eu chamei e perguntei, disse, olha, por que está tão triste? Aí ela disse que havia perdido um bebê e estava muito decepcionada. Quando nós abortamos sonhos, quando nós abortamos projetos, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos que aconteça, ou quando os nossos planos não se efetuam, é natural que a gente se decepcione. Mas e aí, o que fazer? O Senhor, Ele nos dá um tempo. Você tem até um tempo para ficar chateado. Você tem até um tempo para ficar magoado com você mesmo, porque não houve nada. Mas não pense que diante de Deus, se você der uma chance, se você der uma segunda chance para Deus, ou quantas outras precisar, você não vai ficar sem receber o toque da grandeza de Deus. Porque o Senhor, irmãos, Ele não tem só bênçãos para dar para a gente. Deus, Ele tem amor para derramar sobre nós. Deus tem o amor que o homem precisa. Deus nos criou para Ele, para a glória dEle. Deus nos criou para a glória do seu louvor. Então, nada nessa vida, nem tudo acontece do jeito que escrevemos ou planejamos. Mas quando damos chances para Deus fazer milagres na nossa vida, de repente não acontece no dia e nem na hora, mas não quer dizer que você não vai viver os seus milagres. E naquela tarde nós oramos por aquela mãe, oramos, profetizamos que num período de tempo muito breve, ela teria um nenê nos braços. E a foto chegou, ela com o menininho. Uma pastora viu isso, não se contentou, ela disse, olha, aconteceu mais uma coisa naquele culto. Tinha uma moça com 37 anos lá, e ela não tinha uma das trompas, e ela também estava muito triste, e ela disse, se o Senhor vai fazer milagres, faz na minha vida também. E o Senhor deu um menino para ela, você acredita? E o menininho dela, o do primeiro não soube o nome, mas da segunda irmã, o menininho chama Joaquim. Olha que coisa linda. E eu recebi essas fotos, e eu me emocionei muito, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, sem querer, inconscientemente, você olha para a realidade do dia a dia, dá a impressão que as pessoas não querem mais milagres. Mas não é verdade. Nós precisamos de milagres. E para acontecer milagres, nós temos que falar deles. Nós temos que pregar, Lucas, Fernanda, aquilo que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 13, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Então mesmo o Senhor que fez milagres lá no passado, Ele faz hoje e Ele vai fazer amanhã se você precisar. E a gente vai testemunhando isso, dizendo isso. E na quarta-feira eu estava em casa orando e quando chegou essas mensagens, eu chorei muito. Eu peço muito perdão para Deus da minha natureza ser tão pequena. Um dia, há alguns anos, eu fazia culto da tarde da bênção. E no culto da tarde da bênção, irmãos, falando de milagres, eu estava fazendo um culto da tarde da bênção e teve uma época que tinha um número bom,
Mas não era muito bom, porque as empresas tinham fechado na época, então os funcionários vinham participar do culto. E logo a gente começou a orar e clamar, as empresas veio pedidos grandes da Alemanha, vieram grandes pedidos para aqueles containers grandes, você lembra disso? Irmãos, que gostoso, eu morava bem próximo das empresas, e de madrugadinha eu ia lá na beira da empresa, eu ficava lá orando, Senhor, abençoa a nossa cidade precisa dessas empresas, irmãos, mas para mim, entendo o que eu vou dizer, era um exercício, eu estava exercitando a minha fé, eu estava orando, pedindo para Deus fazer algo, para que eu soubesse que as minhas orações estavam sendo ouvidas, e não demorava nada, eu estava dormindo de madrugada, começava a ter turnos, tinha turnos de três turnos, né? E de madrugada eu escutava as pessoas passando na porta da minha casa, as pessoas indo trabalhar, e muita gente era da igreja, pessoas que congregavam conosco, eu dizia, o Senhor está ouvindo as nossas orações, e nesse culto da tarde da bênção, eu me cansei uma época, eu fiquei esgotada. Você já se cansou de alguma coisa que você já fez ou está fazendo, e você diz, eu vou parar porque isso aí não está virando? Deixa o Espírito de Deus usar minha vida nesta noite, para dizer para você, não é hora de parar, é hora de prosseguir. O que nós temos que parar de fazer, é de tirar os nossos olhos do alto. Não deixe de tirar, de coro, como disse o pastor agora, o Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixe de levantar a sua cabeça. Não deixe de colocar os seus olhos no alto. Não ponha os seus olhos na aqui embaixo. Coloca lá no alto. Se precisar olhar na planície, olhe na planície. Mas não deixe de acreditar que Deus trabalha. E naquele período eu estava um pouco cansada, porque eu não estava vendo resultados. Que resultado será que eu queria? Quais são os resultados? Quais são as expectativas que às vezes nós colocamos nas coisas que fazemos para Deus, ou mesmo para nós? E naquela tarde eu disse assim, hoje vai ser o último culto da tarde da bênção, eu não vou mais. Eu vou fazer o culto, depois no final eu vou falar, irmãos, agora vocês vêm só no culto da noite, porque não tem mais culto à tarde. Me preparei para isso. Irmãos, a gente faz planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor na nossa vida. Naquele culto eu falei sobre expectativa, sobre ânimo, sobre esperança, sobre acreditar, sobre dar uma chance. Ai, a hora que terminou o culto, eu abençoei aquelas pessoas e não falei nada, que ia ser o último culto, não tive coragem, só abençoei. E entrei para dentro assim. Quando eu entrei, veio uma moça. Olha, quase que eu falo o nome dela. Veio uma moça com um saquinho de pão. Sabe esse saquinho de pão? Ela veio e disse, olha pastor, é para você. Pensei que fosse algum doce, algum lanche, né? Ela disse, é lanche sim. Mas são 4 lanches. Que eles estão recheados com chumbinho. Sabe aquele chumbinho que mata ratos? Que seca rato? Ela falou, são 4 lanches recheados de chumbinho. Que eu vim criar coragem aqui na tarde da bênção, porque para mim já deu, não aguento mais, não vou dar o término na minha vida só, vou tirar dos meus meninos também, meus 3 filhos, então eu vim tomar uma força aqui hoje no culto, mas a senhora estava pregando, e a senhora disse para a gente acreditar, para a gente dar uma segunda chance, porque a roda vira. Então eu não vou fazer isso. Eu entrego nas suas mãos esse lanche. Entregou ali aquele veneno para mim. E ela entregou o veneno, eu orei por ela, ela foi para casa. E até hoje eles moram lá, vivem lá e têm uma vida abençoada. Ela e a família dela. E eu peguei aquele lanche, irmãos, eu botei num canto. Eu fui para debaixo da mesa. Pedi perdão para Deus. Da minha pequenez. Da minha insignificância, porque nós oramos ao Senhor, nós oramos e nós sabemos que Deus nos ama também, nós sabemos que Deus tem planos e propósitos, Deus Ele quer trazer salvação para nós, além da salvação, Ele quer fazer da gente
mecanismo, Ele quer fazer da gente mensageiros de boas novas. Só que às vezes a gente se cansa porque nós queremos ver resultados no nosso tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma. Não, não é por aí. Você viu esse texto que nós lemos aqui? Aí aquele dia eu pedi perdão. E cheguei em casa e contei para o pastor. E tinha mais um casal de irmãos comigo que me assistiram e viram. Eu posso testemunhar porque eles estão aqui comigo. Eles sabem que é verdade o que eu estou dizendo. E eu tomei uma decisão ali. De nunca pensar em desistir. Eu nunca tinha pensado em desistir de nada. Mas ali eu tomei uma decisão de não desistir. E nesta noite, você que teve disposição de sair da sua casa e vir para o culto do milagre, mesmo que as coisas ainda não, que o seu vagão ainda não esteja no trilho, ou esteja ali meio fora, você nesta noite, pela fé, você vai dar a palavra de ordem, e esse vagão vai pegar ali a locomotiva e vai tomar jeito, e a sua vida vai prosperar. E nesse texto que nós lemos aqui, no Evangelho de São João, diz que havia então esse lugar, esse tanque bem grande, e se juntava ali um grande número de pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas enfermas, pessoas paralíticas, cegos, pessoas loucamente enfermas. E eles ficavam ali esperando, porque eles diziam que de tempo em tempo vinha um anjo e movia as águas. E no mover das águas, o primeiro que entrasse, depois do mover das águas, o que saísse já sairia curado. Gostoso de acreditar nisso. Quando nós lemos a Bíblia e vemos que o profeta Eliseu disse para o comandante da guarda da Síria, lá do Naamã. Naamã foi um homem que foi vitimado com lepras. E você sabe que doença de pele é muito triste, é muito doloroso e muito difícil de curar, muito difícil de sarar. Irmãos, com um bom tratamento e com a boa mão de Deus sobre a gente, a enfermidade ela vai embora. Você acredita nisso? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Olha, e existem enfermidades que vêm sobre a vida de um homem, existem enfermidades que vêm na vida de uma família, que às vezes é para o médico curar, e existem enfermidades que é para a morte. Mas você sabe que existem enfermidades que é para a glória de Deus, é para que a gente receba a cura, é para que a gente receba milagres, para que a gente exercite a nossa fé e o sobrenatural aconteça na nossa vida. Porque se eu perguntar quem já foi curado, muitas pessoas vão levantar as mãos. E aí se você vai na mídia, a mídia diz assim: não existe milagres, não existe cura. Irmãos, mas ninguém pode tirar de nós o que nós recebemos do Senhor. O que nós recebemos de Deus é dado para nós pelo decreto do nome de Jesus. A igreja ela acredita na entrega, no poder da cruz. Irmãos, a cruz ela é viva. A cruz de Jesus, ela é viva. Mas Jesus não está na cruz. Ele não está mesmo. Ele esteve lá. Ele foi até sepultado. Mas ao terceiro dia, nem mesmo a morte pôde segurá-lo. Ele saiu do sepulcro e ele está vivo. Mas alguém fez uma lavagem na nossa mente. Ou alguém induziu isso para nós? Não. Nós ouvimos o Evangelho. Nós somos homens e mulheres inteligentes. Nós ouvimos o Evangelho. Nós lemos o Evangelho. E quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, a Bíblia diz que pela fé, pelo ouvir, vem a fé. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Quando a gente se reúne para ouvir a palavra, mesmo que a gente esteja cabisbaixo, mesmo que a gente esteja meio farol, o Espírito de Deus diz assim: filho, levanta a sua cabeça, põe os seus olhos além dos montes. Filho, tenha bom ânimo. Não é só para você que está difícil, para muita gente está difícil. Eu vi agora o pastor dizendo que quando vai ao supermercado, a gente chega até a pensar assim: meu Deus, como que o povo vai comprar comida? Como que vai comprar carne? Como a gente estava conversando ontem, acho, com umas irmãs, e elas disseram: pastora, a gente tem que comprar carne e dividir os montinhos para ter um pouquinho por dia.
Irmãos, é estratégia. Isso não é miséria, é estratégia. E o Senhor faz isso, Ana. O Senhor, quando a gente se reúne, o Senhor, Ele dá entendimento para a gente. Ele dá revelação para a gente. Do nada, irmãos, o Senhor pode fazer grandes coisas. E diz esse texto aqui em João, que em volta daquele tanque, o tanque de Betesda, havia ali muitos enfermos. Mas um dia chegou alguém ali, que era muito maior do que o tanque, que era Jesus, e que é Jesus. E quando Jesus vê aquele monte de gente precisando de milagres, alguém já conta para ele assim: está vendo aquele homem que está em cima de uma maca? O estado dele já é de quantos anos? 38 anos. Misericórdia, irmãos. Uma pessoa acamada por 38 anos, ela não consegue mais acreditar que ela vai levantar e ela vai viver um novo sobrenatural, humanamente falando. Quando Jesus ouve falar dele, Jesus se aproxima. E Jesus chega perto dele, pastor Rafael, e diz assim: homem, eu soube que faz tempo que você está aí e você não está conseguindo. O que você quer? Você quer ser curado? Jesus pergunta para ele: Silmara, você quer ser curado? Olha a resposta dele: Senhor, o Senhor acredita que toda vez que a água agita, quando eu vou chegar, alguém entra na minha frente? Alguém mergulha na minha frente? Foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus perguntou para ele o que ele estava enfrentando. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. E eu quero perguntar para ti nesta noite: o que você quer de Deus? O que nós temos esperado do Senhor? Irmãos, quando eu era bem menina, as minhas expectativas eram zero. Mas ainda na inocência, devia haver um pouquinho de esperança. Porque criança é inocente, né? Quando eu tinha 9 anos, eu ia às missas todos os domingos. Eu conto sempre isso para o pastor. E ele fica: sério? Eu não sei se ele fica com dó de mim, sabe? Mas eu tenho necessidade de contar isso. Mas não é porque eu estou presa lá, é porque eu lembro que eu vivi isso. Eu tinha 9 aninhos. E eu ia para a missa, e eu ficava lá. Eu já contei isso aqui, vou contar agora. E eu chegava lá e eu ganhava aquela folhinha que o padre lê toda na missa. E eu ficava na folhinha. Eu decorei a folha. Eu tinha 9 anos, eu decorei de tanto que eu queria. Queria algo. Não é que eu queria. A minha família precisava de algo. E era domingo de tarde, irmãos. Era domingo 6 horas da tarde. Demorou para o Espírito Santo tirar da minha mente, do meu espírito, tristeza de domingo de tarde. Todos os domingos eu ia. E quando cantava aquelas músicas na hora do ofertório, as pessoas vinham trazer oferta. Eu com o papelzinho na mão, eu chorava, eu dizia: um dia eu vou ver meu pai e a minha mãe na frente levar oferta. Eu vou ver meu pai e minha mãe levar oferta. Mas a gente tinha menos do que você pode imaginar. A gente tinha nada. Mas como pode, meu Deus, não fazer tanto tempo e a gente não ter nada? Não posso dizer assim: olha, uma família humilde. Não, irmãos, não era só uma família humilde. Era uma família podada. Era uma família que não tinha perspectiva. Os meus pais trabalhavam, mas nós tínhamos sobre nós uma maldição. Nós tínhamos sobre nós, sim, irmãos, uma malignidade. Quem é a malignidade? É Satanás. Que a Bíblia fala dele como um leão que ruge. Mas ele não é o leão, o grande leão. Ele é como um leão que ruge. E se Satanás puder nos enganar, nos seduzir, nos levar a viver momentos de engano, de sedução, de concupiscência, desejo carnal, ele vai fazer isso. Porque Satanás sabe do poder da cruz.
Satanás sabe que na cruz há redenção, que na cruz há livramento, que na cruz há salvação, que na cruz, mesmo morto, você pode voltar a viver. E se Satanás pegar uma família, e se Satanás puder engodar a gente e fazer com que os nossos olhos não estejam no alto, mas estejam no baixo e olhando somente circunstância, é o que ele quer fazer. Mas ele não vai fazer. A Bíblia diz no Evangelho de João 10:10, o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Essa é a finalidade, essa é a função de Satanás: matar, roubar e destruir. Mas a parte B do versículo, a Bíblia diz assim: mas eu vim, Jesus dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e vocês a tenham em abundância. Então nesta noite eu profetizo vida sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Aplauda dando glória a Deus, por favor. E eu chegava em casa das missas e eu contava tudo para o meu pai. A minha mãe não queria saber, mas o meu pai queria. E eu contava para ele. Eu falava: se você acreditar, pai, a gente vai conseguir. A roda vai virar. Olha para quem está perto de você, não precisa pôr a mão nada, mas diz assim: ó, a roda vai virar. Pela fé, a roda vai virar. O que quer dizer? A situação vai mudar. Quem que vai muito em parque? Eu já fui muito em parque. Antigamente que tinha muito parque nas nossas cidades, né? Tinha roda gigante. Ai, que delícia andar na roda gigante. Quem que gostava de andar na roda gigante? Que delícia. E quando ela estava embaixo, estava tranquilo. Mas na hora que ela estava subindo de costas, assim, ó, dava um frio na barriga, não dava? E quando você ia com seu paquerinho, era gostoso? O pastor Júnior avisou que eu estava com o microfone. Irmãos, como é gostoso paquerar na época certa. Falei bem, hã? Época certa. E aquelas filas? Acho que era fila de vacinação, nem sabia. Tavinho, Roberto, se achou. E o pastor falando que nós tinha fila. Olha, é que o Tioco não está aqui, o Juninho. Mas se o Juninho está aqui, o Juninho é um membro aqui da igreja, irmãos. Ele fala assim para o pastor: pastor, como Deus foi bom com você. Eu amo ele quando ele fala isso para o pastor, eu me acho. O pastor, aí o pastor deve estar se mordendo aqui, mas agora eu estou falando. O Juninho fala assim para o pastor: pastor Toninho, como Deus foi generoso com você, não? Olha, você não tinha perspectiva nenhuma de vida. E Deus deu uma mulher mais linda do mundo para você. E o pastor fica vermelho, sem graça, e eu estou me achando. Se acha um pouquinho que é bom. Aí, a roda gigante vem no meio. E quando chegava lá em cima, acho que era proposital, porque até parar embaixo, né? Chegava lá em cima, você via toda a cidade, aquele vento gostoso, aquela coisa boa. Que gostoso a hora que você descia daquela roda e você falava: meu Deus, como é maravilhoso poder viver. Irmãos, qual aventura você tem vivido? Será que nós temos focado somente em pressão? Será que nós estamos focando somente em sofrimento? Pastora, mas a minha vida está assim. Mas vamos então colocar um pouquinho de aventura na nossa vida? Como que eu ponho aventura na minha vida? Começa a viver pela fé. Começa a profetizar como se as coisas já fossem. Mas isso é uma aventura? É, irmãos, pela fé. Quando eu disse para Deus que eu ia parar, mas aquela moça veio e entregou os lanchinhos, eu não tomei um up na minha vida? Dei um up na minha vida. Irmãos, nesta noite eu quero dizer sobre isso. A função de Satanás é roubar, matar e destruir, mas eu não tenho que me preocupar com o que Satanás quer. Eu tenho que me preocupar com o que Deus quer para a minha vida. Eu li esses dias que um pastor foi para a África. E quando eles chegaram lá, eles foram fazer um safari. E quando eles estavam lá no meio do safari, passeando, eles viram uma família de leões comendo seus cuidadores. Olha que agressão. Aqueles que estavam dando comida para os leões foram atacados e os leões comeram eles.
Quando o pastor conta isso, eu entendi. Satanás quer fazer isso. Ele quer comer a nossa vida. Ele quer roubar a nossa alegria, a nossa força, a nossa disposição. Mas em Deus, irmãos, maior é o que está em nós, a palavra diz. Maior é o que está em nós do que aquele que atua no mundo. Quando Jesus, então, ali na beira do tanque, Jesus olha para aquele homem enfermo, 38 anos parado em cima de uma maca. Não havia beleza nele, porque ele devia estar todo atrofiado. Ele devia estar muito queimado ali, judiado, porque estava se esforçando. Irmãos, quando Jesus pergunta o que ele quer, ele não consegue de imediato dizer o que ele queria. Ele foi logo se vitimando. Ele foi logo, irmãos, colocando a culpa em alguém. Nesta noite, eu quero convidar você, homem e mulher, homens e mulheres que estão aqui, moças e rapazes. Nós não podemos ficar vítima do que estão nos fazendo ou nos fizeram. Nós temos que ter consciência que a vontade de Deus é que nós olhemos para Ele e oremos fervorosamente. Irmãos, eu aconselho você a orar todos os dias, nem que seja 5 minutos, mas ore fervorosamente, entregando a sua vida nas mãos de Deus, profetizando que o Senhor nos livrará de todo mal. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos: Senhor, livra-nos de todo mal. Nesta noite, o Senhor está dizendo para mim e para você: eu quero livrá-lo de todo mal, mas você precisa estar próximo de quem pode te proteger. Por exemplo, nós falamos muito sobre família, nós falamos da importância de um bom relacionamento, nós falamos da importância de uma família estruturada. Nós não falamos de família perfeita, porque não existe. Não adianta você querer pintar um novo arco-íris. Não existe perfeição aqui nesta terra. Mas existe, irmãos, propósitos certos. Existe finalidades certas. E eu quero te convidar a querer. Eu quero te convidar a querer mais de Deus para a sua vida. Mais do que eu já estou querendo, mais. Quando Jesus percebe que o paralítico estava enfermo não só no corpo, mas na alma dele. Existem enfermidades na nossa alma que ela é mais difícil de curar do que um físico. Um corpo, irmãos, você vai para a fisioterapia, você toma um anti-inflamatório e aos pouquinhos ele volta. Mas a alma, se você não mandar uma palavra de ordem para o seu intelecto, se você não mandar uma palavra de ordem para dentro de você: eu quero, eu preciso e eu posso. Irmãos, quando a gente vê as cartas do apóstolo São Paulo, um homem experimentado, um homem provado, ele declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é água com açúcar, eu estou dizendo que é desafiador, mas nós precisamos de alguns desafios para a gente acordar, para buscar com entusiasmo o futuro que Deus tem para a nossa vida. É fácil falar, às vezes até parece fácil, mas o desafio ele chega na vida de todo mundo, e nós temos duas opções: virar as costas e ir embora, ou dizer: eu vou enfrentar. E nesta noite eu quero te convidar a aceitar a palavra de ordem. Quando Jesus olha para o paralítico e vê que a condição dele física era triste, mas a emocional era pior, o próprio Jesus tomou uma decisão e disse: homem, levanta, pega a sua maca e vai embora daqui. Nós precisamos de algumas ordens na nossa vida. Quando o nosso casamento precisa de um toque de grandeza, não adianta todo mundo saber que o nosso casamento precisa. Nós temos que saber que estamos precisando de ajuda e recorrer ao Senhor. Nós temos que pedir ajuda no lugar certo, para a pessoa certa, e orar com propósito e fazer a nossa parte. Quando os nossos filhos, nós criamos filhos, irmãos, e nós não criamos filhos dentro de uma maquininha de gesso. Nós criamos filhos, homens, meninos e meninas lindos, inteligentes, com vontade própria.
Ah, pastora, mas eu vou trazer eles na igreja e eles vão ficar metódicos, eles vão ficar fanáticos. Não vão. A igreja não é metódica, a igreja não é fanatismo, a igreja é um mecanismo vivo, a igreja tem o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que convence, o Espírito Santo é aquele que trabalha na nossa mente, no nosso coração. Nós não estamos vindo semanalmente à igreja, nós não estamos servindo a Deus uma vida toda, porque nós amamos somente a igreja, é porque o amor de Deus, Ele nos alcançou, Ele nos atraiu, nós fomos atraídos, nós fomos conquistados pelo amor da cruz. A cruz é redentora, a cruz é poderosa, e Satanás sabe que a cruz tem esse poder, e se ele puder tirar os nossos olhos da cruz, se ele puder nos deixar surdos, se ele puder nos enrijecer, endurecer o nosso coração, nós vamos ficar parados, estatelados, como se nada tivesse acontecendo. E um dia o pastor disse aqui para a igreja que eu nunca vou esquecer: o mundo não para porque o seu coração está doendo, o mundo continua. Então para de ter dó de você, para de ter pena de você. Você não é um coitado, você não é uma coitada. Se você não conseguiu fazer a melhor faculdade, se você não conseguiu concluir os seus estudos, se você ainda não tem a casa que você gostaria de ter, se você ainda não tem o carro, a moto que você gostaria de ter, ouça o que eu vou te dizer nesta noite, no nome de Jesus: você vale muito mais do que qualquer coisa que essa vida possa oferecer. Você tem o seu valor, Deus ama você, Deus tem planos para a nossa vida, Ele tem propósito para cumprir a nossa vida, e se sozinhos a gente não conseguir, Ele mesmo vai dar uma palavra: anda Lourdes, vai Lourdes, porque eu vou com você. O Senhor disse isso uma vez para Josué, quando Moisés havia morrido, e o propósito não podia parar. Deus chama Moisés e o anima. Se é de ânimo que você está precisando, ouça o que o Senhor disse para Josué: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu serei com você. Mas tem alguns princípios. Medita na palavra. A palavra é a nossa fonte de força. A palavra é a verdade que nos liberta, é o que nos põe de pé. Você crê? Você fica com essa palavra. Vamos cantar assim para Deus. Só um pedacinho. Digno de glória. Os pessoal do louvor, por favor. E tem algo aqui na igreja hoje. Primeiro vamos orar. Você que está sentado aí no seu banco, você que ouviu essa palavra, e você que está na sua casa, nos dando a honra de entrar dentro da sua casa e levar uma mensagem de Deus para o seu coração. Esta é uma noite especial. É uma noite especial de Deus para nós. O Senhor, Ele levanta o caído. O Senhor fortalece aquele que está sem força nenhuma. Se você está precisando de uma palavra, o Senhor te levanta e te anima nesta noite. O paralítico, quando ouviu a voz de Jesus, mesmo sem ele responder o que ele precisava, o Senhor disse: toma teu leite e vai embora. Toma tua maca e vai embora. E o Senhor tirou da beira do tanque. O Senhor te tira desta noite de um buraco, de uma vala. O Senhor te tira de uma masmorra. O Senhor, Ele te tira de situações de avesso, de vexame, de miséria, no nome de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta noite, falando do teu poder, poder libertador, poder regenerador, transformador. Glória a Deus. Abençoe nesta noite homens e mulheres, moças e rapazes e crianças, que todos sejamos cheios da tua presença. Que todos sejamos cheios da tua presença. Senhor, libera uma palavra. Tire esse espírito de autocomiseração. Tire esse espírito de autopiedade. E dê um espírito novo. Dê um espírito disposto para que o sobrenatural aconteça. Nós oramos e acreditamos, Senhor, no milagre.
No nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.